Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar início ao estudo do Plano Diretor Municipal Participativo na Câmara Municipal de Antônio Carlos, para que na sequência, através do estudo feito e a análise aqui citada por cada um de vocês, assim como as demandas trazidas pela população para casa, sejam deliberadas pelos vereadores. O nosso intuito com esse grupo de apoio e de estudo é para que possamos dar nossa opinião, deixar os vereadores a par do tema, do assunto, e com isso darmos seguimento ao projeto de lei. Quero agradecer a presença dos vereadores aqui presentes, da nossa assessora Mirlene, dos servidores da casa, do nosso prefeito municipal Onélio Richard, dos secretários de planejamento, o Milton, secretário de agricultura, o Marcelo, secretário de educação, o João, e o nosso superintendente do planejamento, que também se faz aqui presente. Com isso, quero citar com vocês, a gente vai ter um microfone à disposição para fala de cada um de vocês, assim que se fazer necessário. As demandas subsequentes que a gente teve da população registrada na casa, a gente vai deixar elas por últimos. Primeiro, vamos atender as demandas apontadas por vocês. Teremos um tempo de 5 minutos para questionamento, onde deve ser citado o artigo, a página, a localização, para que a gente possa localizar e que a gente possa decorrer sobre o assunto. Caso alguém queira comentar sobre o mesmo assunto que o amigo decorreu sobre nos 5 minutos, terá um período de 3 minutos para fazer algumas considerações e agregar no tema. Se caso for de consenso de todo mundo sobre algo em específico que seja um pouco mais polêmico, mediante o consentimento de todos, a gente pode tratar somente daquele tema. No começo a gente tinha pensado em fazer um estudo completo do plano diretor de início ao fim, mas por conta da demanda de tempo e da importância que a gente sabe da falta que já está fazendo ao executivo, a gente decidiu lidar somente com as matérias que são as matérias que estão ou com problemas ou criando polêmicas, que assim a gente otimiza o tempo e a gente rende na questão dos trabalhos. Vou deixar aberto de imediato já, para que comecem a fazer os apontamentos. A Mirlene vai deixar o microfone. Não importa a ordem do artigo, se é do primeiro ou último, não tem isso, mas na listagem a gente vai seguir um por um. E como eu falei, não é um grupo deliberativo, é um grupo de estudo para que a gente possa dar um suporte a todos os vereadores. Tem mais vereadores chegando aí, já mandaram mensagem, eles vão atrasar uns 10 minutinhos, para que eles possam ficar a par do assunto e do tema, assim como a gente estendeu o convite ao secretário de Planejamento, ao secretário de Agricultura, onde vai implicar diretamente nas pastas deles os temas abordados aqui nessa casa. Deixo a critério de vocês o início da nossa reunião e dos temas a serem abordados. Boa tarde a todos. Eu queria apontar alguns pontos no anexo 11, onde aparecem os parâmetros urbanísticos de ocupação. Isso, nessa tabela, a gente tem uma problemática que do índice de aproveitamento básico, eles estão aparecendo ali 3, 1 e todos os outros 3 na zona central e todas as outras zonas estão com índice 1. Mas o índice de aproveitamento básico, ele diz o que pode ser construído num terreno. Então, se eu tenho índice básico 1, se o terreno for 360 metros quadrados, só vou poder construir 360 metros quadrados. Então, não adianta ter o gabarito maior naquele zoneamento se eu
se o índice de aproveitamento não tiver compatível com isso. Por exemplo, na zona central ali, que onde na tabela tá 6 mais 2, então seria 8 pavimentos, com taxa de ocupação de 60%. 60% de 8 daria 4,8 de índice de aproveitamento. Então, para se manter o direito da pessoa construir no seu lote o que o gabarito e a taxa de ocupação estão mencionando, teria que alterar esses valores dos índices de aproveitamento básico ali. Um exemplo simples, numa taxa de ocupação, vamos falar de uma residência unifamiliar, onde tem uma taxa de ocupação de 60%, se eu for construir uma casa de 2 pavimentos, 0,6 vezes 2 dá 1,2. Então o índice de aproveitamento básico 1 já não comporta uma casa de 2 pavimentos. Então teria que ser adequado essas. Aí eu já, junto com o que foi aberto para a população, eu já mandei em anexo nas contribuições uma tabela ali com os valores que seriam compatíveis. E outra coisa também, se foi falado lá na audiência pública do plano diretor, e o número de pavimentos ali na zona central, ao invés de 6 mais 2, lá foi falado 8 mais 2. E foi aprovado lá pela população no momento, e depois, quando veio o texto, ficou esse 6 mais 2 ali. Dessa parte dessa tabela seria isso. Talvez seria bom encontrar uma contribuição que eu enviei, já que tem daí a tabela rabiscada em anexo, assim, que seria as contribuições ali. Eu vou deixar aberto para outras contribuições, e depois sobre outros artigos a gente pode voltar a falar. Sobre a questão do índice e dos gabaritos, alguém tem mais alguma colocação a fazer? De fato, a colocação que o Douglas fez com relação a os índices serem compatíveis, né? Não adianta eu ter um índice, né, um gabarito que permite fazer 4 andares e eu ficar restrito pela questão do coeficiente de aproveitamento. Na verdade não, né, do índice, né, que daí não compete. Então, de fato, é um ponto que tem que ser analisado e adequado, que pelo menos o que a gente tem o gabarito para poder ser levantado, o 60%, que é o coeficiente de aproveitamento, ser igual ao índice, né, para a gente conseguir ter um nexo, né, que senão tu vai restringir a área de um pavimento pela questão que o índice não dá certo com a questão do gabarito. Perfeito. Próximo tema. A minha questão, que eu já comentei em outras reuniões, é sobre a questão do parcelamento do solo, da modalidade de desmembramento. Aquela questão onde que discorre, eu não trouxe aqui o artigo, que no parcelamento do solo, para a modalidade de desmembramento, 15% da área a ser desmembrada teria que ser deixada como área institucional, de frente para a via principal. Esse é um ponto que eu discordo nessa questão. E cito até exemplos, em Biguaçu também foi colocado isso, mas não foi colocado de frente para a via principal, e sim, se o imóvel pode ser parcelado em qualquer área que o cidadão destine. Tá?
Mas isso, digo a vocês, em Biguaçu está dando a maior polêmica em relação a isso. Porque o cidadão, geralmente ocorre em Biguaçu quando os pais estão passando os imóveis para os filhos, e Biguaçu ainda colocou na lei uma coisa que eu acho que nós não devemos colocar, que hoje nós temos a modalidade de parcelamento do solo através de desdobro, né? E Biguaçu, a prefeitura só aceita o desdobro após ter feito o desmembramento. Eu acho que é inconstitucional essa atitude que lá estão fazendo, né? Então a gente tem que cuidar para não pecar aqui. Porque eu tomo como exemplo, qualquer cidadão, imagina você ter um imóvel de frente para a rua Antônio José Zimmermann. Eu tenho 50 metros de frente para a rua para essa rodovia, uma área super valorizada. Eu vou desmembrar 4 lotes ou 5 lotes para alguém, ou vou dividir para os meus filhos, e o filé mignon eu tenho que deixar 15% de frente para essa via. Eu acho que não é justo isso. Eu acho que o nosso povo, a partir do momento, se for aprovado dessa forma, vai criar bastante polêmica para a prefeitura, né? Eu opino de tirar totalmente fora esse artigo que está nessa lei de parcelamento do solo da modalidade de desmembramento, permanecendo que está na lei 6766 de 79, a questão do loteamento, onde é que se deixa os 35% do total da área ser loteada, e aí vem a parte de área institucional, área pública. Aí sim o município pode escolher, na hora de aprovar o projeto, uma área boa para uso, né? Mas não na modalidade de desmembramento, tá? E acho que isso vai pesar muito para vocês, vereadores, se aprovarem também isso, o povo vai cobrar dos senhores. Então, Mário, pelo que eu lembro, nessa nova proposta, áreas até 2.500 metros quadrados não iria exigir essa reserva de 15%, né? E o plano diretor vigente hoje é até 10 unidades. Na minha opinião, eu acho que a gente deveria de continuar por unidades, porque principalmente áreas urbanas no interior são imóveis maiores, onde o Mário falou que pode ser dividido, né, talvez para os filhos. Eu tive um caso desse em Biguaçu de um cliente meu, que ele tinha 3.500 metros quadrados. A prefeitura exigiu essa reserva, só que a testada dele dava só para 2 lotes, e aí não tinha testada para essa área de uso público. Então, o desmembramento dele foi negado e foi inviabilizado. Então, a gente vê que aqui no município a gente vai ter bastante problema. Então, eu acho que, independente da área, teria que ser por unidades, né? Seria essa a minha contribuição. Então, mantém as 10 ou até 5, não sei, mas eu acho que esse cálculo teria que ser por unidades para não prejudicar, né, os proprietários dos imóveis. Eu concordo contigo, Tati, nesse questionamento. Mas eu vejo por que 15%, não 10%. Por que 15%? Onde foi tirado 15%? Baseado em que premissa, em que questão? É que a lei do parcelamento é 35% em caso de loteamento, né? Sendo que 15% é o mínimo de área de uso público, o restante pode ser de arruamento. Então, eu acredito que veio dessa proposta, né, também. Eu vi em outros municípios que eu presto serviço, Palmeira, Otacílio Costa, lá é 10%. Com áreas até 5.000 metros quadrados, não precisa deixar nada. Acima de 5.000 metros quadrados a ser parcelado, 10%. Mas você põe aonde você quiser, desde que faz testada para frente uma via pública de acordo com a legislação. Não exigindo que tem que ser na frente, etc. Tá? Porque na lei lá justifica, entende se eu tenho uma área de 5 ou 10 mil metros quadrados que ela atende à legislação municipal no plano diretor para parcelamento do solo, não é APP, etc. Tá? Pode ser parcelado. E lá ainda coloca assim, se tiver dentro desse imóvel que eu vou ser parcelado, área de preservação permanente, tira-se as APP fora o cálculo da APP e só passa o que é área útil, não da matrícula como um todo. Né? Então também seria um detalhe a pôr na lei, caso aqui fique, tira as APP desse cálculo. Né?
né, porque ela não serve para nada, né, nem para o município nem para ninguém, né? Então não pode se onerar o cidadão com a porcentagem sobre as APP. E eu colocaria, caso aqui seja mantido, áreas acima de 5.000 metros quadrados, porque nós temos grandes glebas ainda na área do interior do município que poderia ajudar um pouco, né? Mas se for por unidades, é dispensada a questão de área quadrada, né? Aí não tem limite de área, aí é Sim. por unidades. Que eu acho que seria o mais justo. Isso é uma questão que tem que ser muito bem... Eu vejo de toda a problemática do berreiro perante a população relativamente a isso, né? Do parcelamento do solo, né? Muitas áreas foram transformadas em áreas urbanas, que o pessoal agora está começando a parcelar, fazer loteamentos, fazer isso, desmembramentos, famílias dividindo as terras para os filhos, e vai pesar, né? E só não colocar na lei como o Biguaçu colocou, que eu acho inconstitucional, o desdobro não pode ser feito na área urbana, só pode ser feito o desdobro depois de você fazer o desmembramento. Lá no Código de Normas da Corregedoria não diz isso. Parcelamento pode ser feito de desdobro, desmembramento e loteamento, né? Agora não a exigência, como foi em Biguaçu, que está dando o maior quebra-pau lá naquela prefeitura em relação a essa questão. Mais alguém tem alguma colocação sobre o mesmo tema? Eu realmente também acredito, seu Mário, em relação à questão ali que foi apontada e levantada até pela própria Tati, a questão da quantidade dos 10 lotes, tá? Sobre a questão das áreas para a implementação de equipamentos, que ali está citado como seria destinado 10% e 5% para o restante, eu também sou favorável. Porque, assim, ó, basicamente é o mesmo que a gente já adota hoje não vou dizer hoje, né? Hoje temos o secretário aqui que define a diretriz lá. Era 10:05 já. Na época tinha-se uma abertura para estar deliberando esses 15%. Então chegava uma hora que vinha um loteador, dizia que tantos por cento, isso, aquilo, ficava as carnezinhas de pescoço vulgo carne de pescoço para a prefeitura, que os terrenos não eram aproveitados para nada, tinha uma tirinha num canto, uma tirinha no outro canto, e com isso, dentro desse cenário aí dos últimos anos, a gente conseguiu padronizar esses 15%. Do que teve de resposta lá, esses 15% eles funcionaram muito bem, para a questão de áreas que hoje o nosso município ele é muito pobre em áreas para implementação de equipamentos, seja ela uma escola, seja ela uma praça ou uma academia, enfim. Sinal disso até, eu gosto de levantar o exemplo do próprio Portal Europeu, por exemplo. O Portal Europeu ali à época tinha umas coisas meio perdidas e tal, eles vieram para aprovação do 2, do 3 e das outras etapas, e através disso a gente conseguiu segurar uma área central ali que possibilita a implementação de equipamentos. Então, sobre o 15%, meu posicionamento eu acho que deve ser mantido, mas a gente poderia sim rever a questão do percentual e transformar ele para a questão dos lotes, né, para que a gente deixe os 10 lotes e isso não seja um empecilho para a própria população. Alô. Não, para loteamento, concordo plenamente com você, né? Agora, para parcelamento do solo na modalidade de desmembramento, aí eu acredito que essas áreas teriam que ser, se for deixar, a critério do proprietário, e não, como está na lei hoje, na redação, de frente para a via principal, né? Eu cito um caso, vou pegar como exemplo lá até o imóvel que é da Tati lá no Louro, né, Tati? Teu pai, os filhos ali 40 ou 50 metros da frente, aí tu vai fazer podias desmembrar 2 ou 3 lotes de frente para a rodovia, pavimentada com toda a infraestrutura,
Se tu for fazer, tu é obrigado a deixar para a prefeitura ali na frente. Seria o filé mignon do terreno para o proprietário. Então, acredito que deixa-se, desde que atende às diretrizes do plano diretor, de frente para uma via pública, com uma parcela, qualquer um outro lote que fosse parcelado, né? De frente para a via. Agora, loteamento, perfeitamente, você está correto na sua colocação. Agora, para os pequenos parcelamentos, vai prejudicar muito o nosso povo. Tá? É a minha opinião. Tem que chegar a um bom senso, como o Mário falou, para ser resolvido, para ir tocando a coisa à frente. Próximo tema. Bem, no plano diretor ali em discussão, fala sobre a outorga onerosa, com relação à questão da cobrança para fazer índice acima de 1, se eu não estou enganado. Então, no meu ponto de vista, acaba afastando investidores, né? Que eu imagino que a ideia seja que o município atraia investidores, e daí quando tu já coloca que a índice a partir de 1, tu tens que entrar com a contrapartida para poder fazer um índice maior, eu vejo que assusta num primeiro momento. Ali não foi bem definido a questão de como que vai ser feita essa cobrança da outorga onerosa, por mais que às vezes a gente trabalhe numa quantidade que não seja um desprendimento financeiro muito alto, mas por tu já ter o coeficiente básico ali e já a partir disso tu já lança para pagar, para até chegar no coeficiente máximo, eu vejo que acaba distanciando, né, quem quer investir. E daí deixa muito em aberto essa questão de como que isso vai ser feito a cobrança dessa outorga onerosa. Então, é um ponto que tem que ser discutido, conversado. Eu imagino que o que a gente vem trabalhando hoje sem pagamento é interessante. Talvez o que a gente acrescer de gabarito e índices seria válido uma cobrança, né? Então, acho que é um ponto que tem que ser discutido. Sobre a questão do valor, realmente ele fica muito vago dentro do plano diretor. Por quê? Porque isso é uma matéria que ela vai ser deliberada na sequência lá no Executivo dentro da reformulação da parte tributária, do Código de Tributos. Então ela fica citada aqui, só que ela vai ter uma lei específica para ela, onde vai definir o valor. A gente não consegue hoje chegar aqui e dizer, o valor vai ser de tanto o FPM. A gente não tem, sabe? Então, a partir da reformulação do Código Tributário, essa matéria ela vai adentrar lá. Mas eu concordo no fato do seguinte, a gente hoje, o Delmo sempre levantava essa pauta, hoje a gente já tem uma cota de gabarito dentro do município. A gente já tinha falado também da questão do estacionamento, né, Delmo? Que é uma coisa que o nosso município está começando a ficar muito carente, não tem mais onde estacionar, não se tem questão de comércio, questão de vagas por apartamento. E eu acredito sim que a gente tenha que dar uma melhorada nesse tipo de cenário, porque assim, vou citar um exemplo. Apartamento com 2 vagas. Tu está ofertando uma coisa a mais,
numa propriedade, dentro de uma valorização do empreendimento. Os níveis de garagem, eu particularmente, eu vejo ele desde que não seja um comércio, porque estás entendendo o que eu estou falando, né, Lécio? Quando tu cria um estacionamento com um viés comercial, tu acaba tendo um retorno financeiro daquele teu empreendimento. A gente está falando aqui no sentido de quê? De moradia, 2 vagas por apartamento, no caso. O primeiro pavimento, ele é um pavimento comercial. Tu vai criar mais um andar de garagem para estar suportando o comércio e até o próprio entorno desse comércio também, porque daí o pessoal vai lá, vai estacionar, vai utilizar. Então, querendo ou não, tem uma contrapartida para o município na questão do estacionamento. A gente levantou a questão de 10 pavimentos durante toda a tratativa do plano diretor. Chegamos nessa conclusão dos 10 pavimentos. A questão do valor em si, do pavimento a mais, eu não consigo mensurar. Por quê? Porque vai chegar lá no nosso prefeito, a hora que ele sentar lá com a equipe do desenvolvimento, e eles vão levantar os números junto com a equipe de tributos. Eu acho que o valor interessante é tantos UFPM por metro quadrado. Fazemos uma contrapartida em relação a níveis de garagem? Pensamos em alguma coisa nesse sentido? Até vou pedir para o Delmo fazer a colocação dele, que ele vai relembrar bem o caso, a situação. O Delmo vive muito isso, para contribuir com a gente aí. Então, por exemplo, um prédio comercial no centro Antônio Carlos, o primeiro pavimento sendo comercial, como você falou, talvez precisaria também uma contribuição de vaga de garagem no primeiro pavimento. E aí, para tocar a torre para cima, onde que eu colocaria as vagas de garagem dos apartamentos? Eu precisaria mais um pavimento para garagem para os apartamentos. Então, eu sou a favor do prédio, da base do prédio ser 3 pavimentos, para daí recuar a torre, né, e a gente conseguir atender às necessidades do investidor, né? Senão a gente não consegue atingir até dos 10 pavimentos, não fica viável. E só que aí, esses pavimentos garagem não podiam ser computáveis, né? Também, né? Porque eu acho que a gente tinha falado, né? Que não se contaria no gabarito, né? Também. Eu lembro que até na época gerou uma polêmica, porque com a proposta que veio a proposta que veio computando. Então, basicamente, o que tinha hoje era o que ia ter lá na aprovação desse plano diretor, porque hoje não é contado, seria contado e no final das contas a matemática daria a mesma. Sim. No final das contas, hoje, no plano diretor aqui, a gente tem uma ideia de 10 pavimentos, certo? Que seria a nossa cota dentro do município. A tua ideia seria, fora, no caso, em número de pavimentos, seria os 10, descontando uma garagem? Não, aí daria 11, né? Aí nessa situação daria 11, né? Não computaria os 2 pavimentos de garagem, o térreo contaria, os 2 pavimentos de garagem não contaria, e a gente tinha falado aí, são 3, com mais 6 tipos, mais a cobertura, né? Tá, eu vou tentar contribuir aqui. Eu penso que o número de pavimentos, ele segue a coluna ali, e daí tem as notas embaixo no anexo 11, tem as notas que aparecem ali, ó, já foi incluído. Agora, numa outra versão, não tinha sido incluído, e daí a gente lá na audiência pública, lá a gente pediu para eles incluir, aí eles incluíram tipo aquela nota B ali, ó, na zona central, os pavimentos utilizados exclusivamente como garagem não computam no cálculo do número de pavimentos. Então eles não entram na conta daquela tabela lá, né? Desde que não sejam situados no térreo até o limite de 2 pavimentos.
E também depois tem a questão do pavimento ático também, que ele não computa até um percentual que pode ser feito pavimento ático. Deixa eu ver ali. O pavimento ático não computa na compatibilização, essa é a notinha C ali, do número de pavimentos, desde que a projeção da área coberta sobre a laje não ultrapasse o máximo de 50% da área do pavimento tipo. Isso até a gente queria contribuir, eu também botei nas contribuições que foram enviadas por e-mail, que esse 50% ali da área do pavimento tipo mudasse para pelo menos 65%, porque a gente perde muito espaço com a área do elevador, a circulação, a própria escada, né, que tem que ter. Aí a gente chegou num valor que seria, isso daria mais ou menos uns 15% de acessos, então para ter 50% útil, mudaria ali para 65%, nessa notinha C ali. Ou poderia ser desconsideradas as áreas de acesso e botasse assim, né, que no máximo 50%, aí não seria da área do pavimento tipo, né, seria 50% da área do pavimento tipo, descontando-se as áreas comuns, né, para ficar assim, então a área privativa de 50%. Sim, sim. Também não vejo problema nessa solicitação, não é alguma coisa que agrida, expanda ou interfira. Deixo para os demais aqui profissionais que, se quiserem fazer alguma consideração a respeito, se vem algum problema nisso ou queiram acrescentar alguma coisa sobre, que fiquem à vontade. Teríamos 10 pavimentos, certo? Mas não computaria as garagens. Isso. Né? Seria 12, né? Mas, William, na lei a gente iria colocar, caso o investidor queira aproveitar mais um ou dois pavimentos, aí ele pode comprar índice além desse. Aí Isso. Tem um limite, né? Aí tem um limite. isso. Esse número eu ainda não vi ele dentro do projeto do plano diretor, tá? Eu não consegui achar, procurei bastante a questão do limite máximo. Porque a gente está trabalhando agora, desde lá de trás a gente estava trabalhando dentro do plano diretor a questão do limite mínimo, né? Tipo, tantos pavimentos aqui, a gente não chegou a questionar, e eu não achei dentro do material, a quantidade limite de andares. Então isso eu acredito também, por questão arquitetônica do município, a gente também não pode liberar aí a questão, por exemplo, hoje, de 20 pavimentos na nossa região central, porque se erguer uma torre de 20 pavimentos, acaba com sol, acaba com isso, acaba com aquilo. Acredito eu aí que dentro dessa margem que a gente trabalha, poderia, e é uma sugestão, isso é uma questão profissional, poderia abrir precedente para mais 2 pavimentos. Por que 2 pavimentos? Porque o primeiro, teoricamente, quando tu já faz a estrutura, tu já vai pensar sobre a questão, ele vai ter, até para orientar o prefeito, não sei bem como é que funciona, porque cada local, é aquilo que a gente falou, a questão tributária ela varia, tem locais que eles cobram um valor pelo primeiro andar, cobram outro valor pelo segundo andar, é uma questão tributária, daí na época ali a gente vai ter que sentar, ver uma matemática boa aí que encaixe dentro da necessidade, mas eu acredito que 2 pavimentos aí além é o que traria interesse ao investimento
e traria um impacto menor, porque se a gente for aí para 3, 4, 5 pavimentos, o negócio ele vai criar uma proporção que Antônio Carlos ainda não está preparado. Isso é o meu posicionamento. E sobre a questão de estacionamento em frente dessas áreas comerciais, o interessante não era fazer em todo empreendimento comercial o estacionamento rotativo para que fique tipo um calçadão, né, nas áreas comerciais aqui no centro? O que vocês acham dessa ideia? Porque hoje a gente enfrenta vários problemas aqui em saída de comércio, tem gente passando atrás e o carro está atropelando. Então, eu acho que num futuro teria que pensar nisso. Não sei, eu não sou da área, né, de construção, mas eu tenho essa ideia de talvez sempre fazer estacionamento rotativo em um segundo pavimento ou nos fundos. Até o Samuel na época tinha, eu acho que, exigido isso, mas acaba comprometendo bastante a questão estrutural ali da obra, né? Mas a questão do estacionamento comercial na frente, eu acho que aos poucos a gente teria que ir vendo essa questão, né, de ir eliminando, no caso. Até a época foi discutido bastante com o pessoal da universidade. A gente tinha visto a questão dos afastamentos, a questão dos índices de ocupação e, enfim, na época tinha dado um problema porque tinha ficado muito na ideia do pessoal da universidade. Não sei se o Delmo lembra, que era a questão da taxa de ocupação, enfim. E foi reajustado já, através das solicitações, a questão do recuo frontal. Ela se mantém com o recuo frontal, ela não vai ficar, não vai ser excluído esse afastamento frontal, mas a ideia do que a gente está falando aqui é tipo, por exemplo, vamos usar um exemplo, o comércio hoje do Ju ali da agropecuária. O Ju tem um pavimento inteiro de comércio que, se quisesse fazer um mini shopping ou um centro comercial com várias lojas, várias coisas, ele teria condições de estar dividindo as salas ali dentro e fazendo esse empreendimento. Com isso, tanto o recuo frontal de um lado quanto do outro só para estacionamento não iria suprir. Daí, com isso, a gente entrou no detalhamento de criar mais um pavimento de estacionamento, dando benefício ao proprietário que não conte ele na contagem, desde que seja um estacionamento rotativo e aberto. A partir do momento que for fechado com cancela e houver, por exemplo, uma cobrança, é um comércio. Então isso tudo já tem que ser mais ou menos pensado pelo profissional, pelo proprietário, qual é a finalidade depois, porque vai incidir sobre a população também. Daí vai, dentro do Código Tributário, ela vai refletir direto. Por quê? A partir do momento que se bota, porque aprovou, a gente tem duas fases. Tem a aprovação, que na verdade o pessoal da prefeitura não sabe realmente o fim que vai ser essa obra, né? Ela chega lá, ela é aprovada pelo que tem no projeto. Se vai ser um estacionamento fechado, a gente não sabe. Se vai ser um estacionamento aberto, a gente não sabe. Mas daí, dentro da questão tributária, vai ter que ficar especificado também que, se houver algum motivo que for fechado esse estacionamento para ter uma comercialização do estacionamento, que seja cobrado o valor à parte. Daí cai para a fiscalização de tributos, que vai estar vistoriando os comércios, os entornos, e daí pega essa função e vai embora. Se não fechou, não tem cobrança. Se fechou, tem cobrança. Então, basicamente, a parte frontal, Tati, que era a tua preocupação ali, ela se mantém. Não teve grandes não é uma coisa que vai ter um pavimento de estacionamento, pode botar a obra colada na calçada. Não. Ela mantém os recuos frontais direitinho, só que traz os benefícios da questão de pavimento. Sim, nesse tema eu gostaria de contribuir um pouco mais. Realmente tem que manter os afastamentos frontais, né? Então o próprio comércio, quando ele é grande, o número de estacionamentos necessários é por metro quadrado do comércio. Então, quando o comércio já vai ser grande, já vai precisar de mais vagas. Então, seria essa questão de fazer pavimentos, garagens para esses estacionamentos. Só que me preocupa o parágrafo único do artigo 210, que ele está dizendo que não poderia se usar o estacionamento nas vias estruturantes no estacionamento frontal.
Me preocupa um proprietário de um terreno numa via estruturante que vá fazer um empreendimento pequeno, que ele tem só um lote 12 por 30, por exemplo. Ele quer construir ali para colocar o comércio dele ou para alugar. E se mantiver esse parágrafo único do artigo 210 ali, isso está sendo proibido ali. Então, vai inviabilizar e eu penso que vai ser injusto porque um monte de munícipes já fizeram, né? Já construíram assim. E daí a pessoa que tem seu lote que não construiu ainda e não conseguir fazer, porque se ela tiver um lote só e vai fazer um comércio, vai precisar de vaga de estacionamento. Se não puder estacionar na frente, vai ter que fazer uma entrada e uma saída, uma área de manobra, quando vê o terreno já foi ocupado só para o estacionamento e não vai inviabilizar a construção. Daí uma pergunta, que é até para a gente trocar uma ideia. E qual a distância que seria interessante? Porque assim, ó, o rebaixamento frontal de todo o meio-fio, ele acaba limitando a questão do estacionamento, certo? Então o que acontece? Concordo contigo, até porque a política que a gente tem até hoje dentro do município é isso: o pessoal rebaixa o meio-fio, faz o estacionamentozinho na frente. Não seria interessante, por exemplo, a gente pensar em questão de 2 lotes, 30 metros de frente ou algo assim, que daí sim tivesse uma entrada e uma saída? Porque realmente, se pegar com essa lei num lote com uma testada de 12 aí, tu vai entrar um carro, porque primeiro uma entrada, uma saída, 3, 6, vai ficar 6 metros no meio, que dá aí para estacionar 2 veículos, mas lá dentro tu não consegue estacionar nada, porque inviabiliza. Só que para testadas maiores, a gente poderia sim tá pensando nisso. O que tu achas, Douglas? Eu penso que teria que botar nesse parágrafo único, então, em vez de botar será vedado o uso de estacionamento frontal para vagas de estacionamento de veículos ali, a partir de uma certa testada, né? A partir de uma 24 metros, então, de 2 lotes. 2 lotes, como o mínimo é 12. A partir de 24 metros. Para não inviabilizar um comércio pequeno também, né? Como? Sim, tu tem que deixar a vaga do estacionamento a parte da área de hoje. Assim, hoje tu tem, vamos botar aí 6 metros. 6 metros chega de frente, tu estaciona. Fora esses 6 metros, vai ter que deixar o corredor ali assim, a área de manobra bota mais 3 metros. Basicamente vai para 10 metros. Eu acho que... Pouco, né? E na verdade aí vai acabar utilizando a área edificante, né? Porque tu vai acabar perdendo um percentual de edificação, né? 10. Sim. Talvez deixar, se tirasse o parágrafo único ali, e daí cada projeto é analisado, né? Não.
o pessoal, quem quiser se manifestar, fala no microfone, está sendo gravado, dá para ficar gravado, tá? Não precisa de arte, se alguém questionar, a gente tem material no nosso trabalho. O que a gente vai fazer em relação a isso, Douglas? A gente vai dar uma olhada assim nessa questão. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses apontamentos, a gente vai dar uma olhada na matéria legal para ver o que é possível, o que não é, o que vai interferir, porque muitas horas aqui, por exemplo, a gente tá tratando da questão do recuo frontal. Nesse caso aqui, que fosse um estacionamento com uma entrada e uma saída à frente, sobre um afastamento. Só que daí eu vou ter que remeter ao outro artigo que se comunica com esse, para ver se não vai dar interferência da gente alterar, porque daí possivelmente tem que se deixar. No caso, isso, tem que alterar mais artigos. Aí a gente vai reformular, vai refazer essas matérias legais, a gente vai chamar o Luiz vai ajudar a gente a fazer a narrativa, e nisso depois a gente vai apresentar um resultado final num dia sobre cada temática dessa que está sendo apontada hoje. Acredito eu, né, presidente, que também a gente pode estar conversando com os vereadores anteriormente, fazer uma reunião já para deixar o negócio mais ou menos organizado, antes da votação da sessão ordinária, já para quando for para a sessão ordinária, a votação, a gente já vai com o projeto ok. Então, a gente vai precisar de um estudo sim disso daqui, para não acabar incorrendo num problema de comunicação de artigos, tá? Mas podemos continuar, fiquem à vontade. Alô? Eu lembrei agora, tinha mais um assunto para falar sobre minha questão, mais a questão de parcelamento do solo. Eu vou trazer na próxima reunião mais detalhes que eu não trouxe junto. Na questão do parcelamento do solo, tem os detalhes que eu não concordo sobre as testadas dos lotes. As testadas dos lotes, principalmente, tinha alguma coisa sobre lotes populares, recuos, etc. E precisa ser revista essas testadas e as áreas mínimas. Tá? Mas isso eu trago na próxima reunião, eu trago mais detalhado sugestões. Tá? Está muito restritivo, muito descompatível para certas coisas, principalmente para a questão de lotes populares, loteamento popular, raio de curva. Essa testada está no anexo 12, se quiser abrir ali no... Alguma coisa nisso. Só que agora eu não sei abordar qual era a minha colocação, né? Mas pode continuar. E também pode ficar à vontade, seu Mário. É um apontamento que a gente já pode dar uma estudada aqui na casa, e o senhor, na próxima terça-feira, o senhor pode trazer os apontamentos certinhos, sem problema nenhum. Não é porque a gente está falando hoje que na semana que vem, se vier algum apontamento que engrandeça o que já foi falado, que não possa trazer. É tranquilo, tá? Tá, ok. Obrigado. Pelas anotações da outra reunião que a gente teve, na zona central ali, né, foi colocado testada de 15 metros. Isso. E aí tinha sido conversado para manter 12 como já é hoje. Isso ali, na verdade, foi porque uma 360 metros ali. Eles e está 15, de mas é 12. A testada, de questão de digitação ali. E nas zonas de transição também, eles tinham colocado 450 metros com 15 de testado, e aí a gente tinha conversado de talvez manter os 360, porque as zonas de transição são mais no, tipo, Rachadel, Vila 12, né? Zona de transição 2. Então, tipo, lotes maiores, lá a gente sabe que tem um valor econômico mais baixo, e tipo 450 metros dá para construir várias casinhas dentro de um lote, por exemplo, né? Então, num lote ou numa escritura dá para construir até 3, dá para fazer até 3 de ligação de energia. Então, tem que cuidar com isso, porque pode haver subparcelamento irregular dentro dessas áreas por elas serem maiores. Então, eu não sei, para mim eu manteria os 360 com 12, porque já existem loteamentos nessas áreas e que estão nesse padrão. Então, assim, a gente ampliar, eu acho que deveria de manter a mesma situação. Eu tenho uma colocação para fazer em relação a isso, que é o seguinte. À época a gente tinha falado que é um problema
da própria população a questão de possuir só 3 alvarás dentro de uma matrícula. Por exemplo, tem uma família que tem uma gleba de terra gigante, uma matrícula, enfim, com um tamanho superior ao mínimo, e se limita sempre a 3 alvarás. Dentro dessa matéria, eu queria, e isso trocando uma ideia até com o próprio secretário de Planejamento, ver a possibilidade de deixarmos aberto para um herdeiro direto. Porque, por exemplo, tu tem muita terra e tens 4 filhos. Tu já tem a tua casa, tu tens um alvará. Tu tem mais 4 filhos, tu pode tirar mais 2 alvarás e os outros 2 filhos. Então, nessa matéria da questão da quantidade de alvará, queria incluir um artigo onde ficasse especificado que herdeiros diretos possam estar usufruindo daquela terra. Sobre a questão, Tati, que daí, para a gente engrandecer o estudo, sobre a questão do dimensionamento da terra e sobre a quantidade de alvarás no cenário. A gente teria que ver alguma coisa, porque assim, eu acho 450 metros para uma área que é uma zona de transição mais para o interior, eu acho justo. Até para a gente não facilitar a questão do fracionamento irregular ou da quantidade de construções, para não virar um polo urbano onde não é o objetivo do município. Se a gente facilitar abaixo dos 450 nessas áreas que foram estudadas, o que vai acontecer? Isso vai de encontro ao que tu falou, e está certo. Vai acontecer de ter 3 alvarás, mas daí a gente tem que deixar dentro da legislação que esses de 450, um alvará. Por quê? Porque daí não vem aquela situação de 3, ou daqui a pouco a pessoa comprou um pedaço de terra de 450 metros, entra na brecha nossa de herdeiros. Os herdeiros são para pessoas que têm terrenos acima de 2 hectares, que é uma matrícula mãe ainda, e enfim, ainda não teve desmembramento, mas o 450 certo seria um alvará. 360, um alvará. Porque essa brecha das várias construções dentro do mesmo terreno, ela se dá para os terrenos maiores, que daí os menores estão utilizando. Então a gente deveria botar aqui dentro, não, terreno de 360, um alvará. Terreno de 450, um alvará. Tá, mas e quando é que vai valer a questão de mais alvarás dentro de uma matrícula? Quando for um terreno familiar, onde, por exemplo, que seja apresentado à prefeitura um mapa, não precisa ter a matrícula individualizada, porque às vezes não dá, às vezes eles ficam em condomínio. Pela terra, se for fracionada, ela vai ficar com dimensão inferior à legal. Então, está em condomínio, está em condomínio. Então, essa pessoa tem direito a um alvará. Onde é que fica essa matrícula? Vem o pessoal da topografia, apresenta o mapa, dizendo, não, essa parcela aqui é do fulano tal, essa parcela aqui é do fulano tal, que estão em condomínio para utilizar isso. Sobre mexer no dimensionamento, eu deixaria assim, o 450. a minha preocupação é porque tem loteamentos, igual o Santa Bárbara tem o loteamento ali, né, no Morro do Salto. Então, ali foi tudo mantido esse padrão de 360. Lá no Louro também tem 2 loteamentos, então as testadas lá são de 12. Até são áreas um pouco maiores, né, Mário? O do Marcinei, mas as testadas eu acho que manter os 12. Então, daí agora a gente aumentar isso, eu acho que vai gerar um pouco de atrito e confusão, sabe? Porque tem muitos projetos já em andamento respeitando essas testadas de 12. Né? Então, a gente está deixando mais restritivo, isso é um problema. 14 testada? E daí Santa Bárbara eu acho que ficou 12, né, naquele loteamento lá. Então, tipo, a gente está restringindo a mais e já tem empreendimentos maiores quanto a isso. Eu acho que, não sei, acho que vai gerar um pouco de confusão, porque tem pessoas já com processos de desmembramento respeitando essas testadas. Daí daqui a pouco muda a lei, né, vai ser brecado. Mas então, assim, o processo que já está em andamento, a lei que vinha, ela não pode retroagir para prejudicar a pessoa, tá? A lei ela só vai retroagir para beneficiar a pessoa. Então, no caso,
Hoje Quem já tem seria... protocolo, não. Hoje teria lá que fosse 450 metros. Hoje. E a gente tivesse migrando para 12 metros, para 360, essa pessoa, ela poderia sim pegar o barco e cair para 360. Agora, por exemplo, o processo da pessoa que está em 360 e agora está mudando para 450, ela vai continuar desde que tenha o protocolo e o andamento na prefeitura. Se já tiver o protocolo e o andamento, se mantém em cima do rito anterior. Bota para nós essa zona de transição 2 ali para a gente ver onde é que abrange. Acho que abrange a usina. Não, é Louro, Santa Bárbara, Vila 12, Rachadel, Santa Maria. As zonas de transição 2. Isso. Eu acho que é transição também. É que a zona de transição, tipo, é o do 12. Não. Não, tu diz o mapa? Depende, tem o 4A, 4B, 4D, que daí é os bairros, né? Santa Bárbara. Ali, ó. É que a zona de transição 1 é próxima ao centro, né? E aí a de transição 2 é mais interior pra gente, né? Aí a gente vai deixar a matéria sinalizada com esse levantamento. Depois, na hora da votação, cada vereador toma a sua diretriz. Eu acho interessante porque, assim, ó, essa zona de transição 2, o que é? É basicamente a ponta dos bairros, sabe? O final. Então, a gente facilitar um terreno pequeno, isso daí vai acabar gerando um facilitador de construções. Isso vai demandar mais ônibus, mais estrada, enfim. Sobre a questão dos empreendimentos, a mesma coisa. Tipo, um loteamento que fica mais nas extremidades, eu não sou contra. Mas se tu diminuir o tamanho do terreno, que a gente sabe que morar é preciso, mas a gente tem que pensar onde é que a gente vai estar alocando essa população. A pessoa que vai fazer um empreendimento, igual o pessoal fez lá no Louro, tal, indiferente do tamanho e tal, faz ele com uma pegada um pouco diferente, voltada àquela área da paz, do interior. Então, a gente puxar aí daqui a pouco um lote de 200 metros para aquele local lá, não é viável. Eu vejo que o 450, para esse caso, não tem problema. Só que daí a gente ia ter que ficar bem de olho na questão da quantidade de alvará. Porque daí ali aquilo que tu levantou é muito importante para não abrir precedente de daqui a pouco, em 450 metros, ter 3 residências. É porque numa casa mora 3 famílias, às vezes. A questão é se considerar o público que tu vai querer colocar para essas regiões, né? Quando a gente tem um terreno pequeno, uma área pequena, o valor do imóvel é mais baixo. Então, a pessoa de baixa renda vai comprar um terreno onde? Lá para Santa Maria, Santa Bárbara, lá para Vila 12. Então, se tu tens uma área maior, ela vai ponderar talvez comprar mais para a praça, que fica mais perto de todos os equipamentos que a prefeitura dispõe. Não fica longe. Não precisa um carro da saúde ir lá na Vila 12 e pegar. Então, tem-se uma lógica, né, em tu ter terrenos maiores para, de fato, exatamente, vai ficar um valor mais elevado e talvez eles vão comprar um mais próximo do centro. Que eu acho que também isso tinha que ter alguma área mais próxima do centro para pessoas de baixa renda, para conseguir estar próximo dos equipamentos, porque senão elas acabam sempre se afastando. E tudo é mais caro quando está mais longe, né? Assistência social, saúde, educação. Perfeita a tua colocação, Laércio. Até na época, e isso daí é uma matéria até que o seu Mário possivelmente ele vai trazer na semana que vem, que é um questionamento inicial apontado por ele, a questão do dimensionamento da metragem dos lotes. A gente previu, sim. Por quê? Porque a gente tinha a ideia de que morar é preciso.
Então, não adianta a gente fechar os olhos e dizer não vai ter uma área próxima à região central que não vai ter a possibilidade de lotes menores onde vai facilitar a compra, a aquisição para essas pessoas, para que elas possam sim estar perto dos equipamentos públicos e que possam ser atendidas do jeito que tem que ser. E até para ter um cunho, talvez, porque assim, a gente tenta, dentro disso, criar ferramentas onde elas vão ser usadas do jeito certo para a finalidade certa. Só que no meio do caminho vocês sabem como é que funciona. Então, a ideia é boa, mas vamos ver como ela vai ser aplicada. Porque, por exemplo, ali, se eu não me engano, aqui na usina ficou contemplado aí lote com 200 metros quadrados. Isso com as limitantes aí, em questão de muro tal, que tem a legislação específica para ele, para que possa dar suporte a essa população, para a gente não levar aos extremos e acabar criando um problema social onde a gente já tem 250, desculpa, a ideia... Na usina. Trecho da usina ali. E com isso, não é que fica fácil, mas a gente consegue ter uma maior organização e prestação de serviço para essa população. Acabando um pouco com aquela ideia do crescimento desorganizado que a gente está tendo no município. Um exemplo que a gente tem é a própria Santa Bárbara. Começou um polo lá e esse polo, para se manter, ele acaba gerando problema para o município. Então, tem essa matéria que é terrenos menores, temos a questão dos terrenos maiores, a anotação aqui foi feita, Tati, a gente conversa mais para frente sobre. Os lotes ali, parcelamento de 250 metros quadrados é em zona de transição 1, então é isso. Toda aquela parte laranjinha que estava ali no mapa. Pega a parte da usina, parte Canudos, parte Guelmar. Então, por exemplo, de frente para a rodovia onde está o roxinho, é 450, que é zona de ocupação de rodovia. E daí, atrás dela, que já é essa zona de transição 1, passa para 250. Vai adensar bastante, né? Essa zona de transição. Dentro do estudo a gente viu, e isso já compartilho com o prefeito também que está aqui presente, temos dois estudos que foram muito bem elaborados. A questão do adensamento populacional, as áreas onde a gente tem sim que demonstrar um certo interesse e cuidado grande, porque são áreas de expansões. Por exemplo, foi identificado que Santa Bárbara ela tem por si só todas as características para se tornar um polo. Por quê? Porque pega a comunidade Louro, Santa Maria, Rachadel, Vila 12 e no meio a usina e no meio está Santa Bárbara. Então, dentre isso, na época foi levantada a questão, por exemplo, de equipamentos. Escola, que pegaria a região de Santa Maria, Louro, por exemplo, uma como se fosse parecida com Dom Afonso, que a gente tem, que é uma escola maior, que dá suporte aos outros bairros. Por quê? Porque ela fica muito próxima de todo mundo e ali, naturalmente, ela vai se desenvolver. Ou com o nosso cuidado, ou sem o nosso cuidado, mas ela vai se desenvolver. Usina a mesma coisa. A usina ela já está num movimento de expansão muito grande. Quem conhece a região ali, principalmente ali próximo ao falecido Bola ali já virou um polo. Ali a gente já tem várias residências, já está vindo projeto de loteamento, construção. Então, assim, não tem como a gente frear, mas tem como a gente tentar organizar. E com essa organização entra nessas tratativas. Eu vou dizer assim, Tati, a gente vai dar uma pensada melhor nessa questão dos 450 com carinho. A gente troca uma ideia, conversa com os outros vereadores. Vamos estudar a questão da quantidade de alvarás, como a gente vai deixar amarrado dentro da lei para matrículas maiores, que seja as pessoas que são herdeiras ou que estão em condomínio, para a gente levar para frente. Eu queria também trazer, e daí vocês vão dizer, William, mas por que tu, na tua época tu já não deixou isso demarcado dentro do plano diretor?
plano diretor, à época, ele foi tocado, a gente deixou incumbido da universidade e a gente interagiu pouco, até para não ter interferência expressa do executivo em cima do processo, para depois não dizer, mas fizeram isso, fizeram aquilo para beneficiar o fulano, ciclano, então a gente deixou meio que correr, e depois a gente vem, fala e dá as nossas contribuições. Teve uma região aqui que ela foi tirada da área urbana. Isso ela passou por uma audiência pública, todos vocês aqui devem conhecer, que é esse trajeto ali atrás da Dona Landa. É atrás da Dona Landa ali. Que tem um pedaço ali que foi feita audiência pública, não sei se vocês se lembram, que foi convertido, o seu Mário está lembrado, né? Foi convertido para a área urbana. E dentro desse processo de estudo, foi retirado da área urbana. Então eu vejo que, como já tinha sido um processo consolidado através de audiência pública, na época ainda levantei o questionamento com o professor Samuel me informou o seguinte: infelizmente passou o mapa, a parte cartográfica, que foi junto quando deu aquele problema lá com o louro, que o louro tinha ficado fora. Tá dizendo essa parte que liga o Morro do Zé Maneca ao Morro da Cana? Isso. Esse trajeto aí, ele foi através de audiência pública, matéria de transição. Foi deliberado, agora eu não me lembro o ano. E com isso, dentro da parte da cartografia, ele ficou fora. Ficou fora na mesma época do louro, só que a época a gente abordou somente o louro para que fosse incluído. E através de um processo desse de erro de cartografia, eu queria que fosse incluído novamente aquele trajeto, até porque já tinha passado por uma audiência pública. Mas eu deixo aqui a critério de vocês, a gente não está aqui para decidir nada sozinho, só trazer sugestão. Mas ali está como zona de ocupação controlada, né? Então pode haver parcelamento, mas é controlada. Tu queria o quê? Passar para a transição 1? Porque ali ou vai ser zona central ou transição 1. Só que ali, como é uma área assim bem problemática, eu acho que transição 1 para parcelamento de 250 metros quadrados, eu acho que... Não para 250. Eu vejo como área central. A gente sabe das áreas da APP, da inclinação de 45%, tudo isso a gente respeita a lei. O que eu digo é assim, o terreno está ali, a área central ele já tinha sido convertido para a área central, e nisso daí, no meio dos embates e tal, foi para o uso controlado. Acredito eu que tenha que se manter como tinha sido aprovado na antiga audiência pública, para manter a zona central. Bem colocado, William. Eu até, em relação ao morro aqui, eu tomo como base aquele loteamento que temos aí na entrada de Florianópolis, que é o Bosque das Mansões. Topografia praticamente igual ou aqui até melhor. Desde que implante uma infraestrutura condizente, hoje tem tecnologia, tem estudo, tem geólogo, implanta e façam uma implantação de uma infraestrutura com ruas pavimentadas, boa drenagem, as terraplanagens bem feitas, contendo as encostas, segurança, etc. Que faça um projeto, vamos supor, o cara quer fazer um loteamento, faça um loteamento lá com lote de 500, 600 metros quadrados e vai vender para a elite que quer morar lá, né? Não vai ter ônibus, vai ter que ser o carro, não vai ter creche, não vai ter nada lá no morro. Mas eu quero fazer um hotel, um exemplo, que área bonita para fazer um hotel, faça um acesso, faça lá em cima. E sobre essas questões que foi deixado fora, eu quero chamar a atenção. Em 2012, até foi feito agora a questão lá na Guiomar, na rua São Francisco, tem um nicho de... eu acho que foi feito... A Tati, eu acho que trabalhou lá, a empresa de vocês, que eu fiz até o estudo socioambiental lá da área, o do REURB, não pode ser tirado aquilo da área urbana. Aquilo foi passado para a área urbana, o pessoal veio nas audiências públicas, eu era secretário na época, fizeram abaixo-assinado e compareceram em todas as audiências públicas na época e foi passado para a área urbana. E não está contemplado, mapeado nesse novo plano diretor. É anexo 4. Não. Isso precisa se deixar, porque vai criar um problema muito sério com aquela comunidade. Perfeito, seu Mário. A colocação do senhor, ela já estava até passando despercebida. A situação lá do loteamento da Guiomar lá... É lá em cima. Qual é o nome? Tá aqui. É a
Reurb, É a Recanto da chácara do Natureza. lá. Maurino lá. Recanto Recanto da chácara- Natureza, a chácara do Maurino lá. A chácara do É, Maurino. lá. tivemos um problema social e concordo com a colocação do senhor assim, porque a partir do momento que tu converte para um cenário e depois tu quer voltar, a característica ela não fica a mesma. Então não adianta a gente teve um problema lá do fracionamento irregular, não adianta agora dizer que não teve aquele problema. A gente não precisa expandir aos entornos. Eu concordo em deixar os entornos todo conforme está projetado, mas aquele núcleo, a gente sim pode mapear ele e reforçar que é urbano. Mas ele não vai ter ligação com a área urbana, ele só vai ser aquele núcleozinho lá em cima? Não vai ser estendido a área urbana até no núcleo lá? O núcleo é lá na... Aí, vou ter que mostrar. Aqui, no computador. Então, a área urbana está terminando aqui. Não, é só lá. Vamos deixar uma mancha lá do problema lá. Outro ponto que ficou fora Outro queria também fazer a ligação. é o Reurb da Isidoro. Isso. Da Isidoro Lá a Schmidt. gente teria que incluir, William, do Bom Sucesso para cima até no Seu Maurino ali, porque ali está bem, ali aquela região ali, bem classificado. se vocês assim. permitirem uma colocação minha, a gente tem duas situações ali que dava de delimitar aquela região. Tanto a questão de um córrego, que tem um córrego divisor de águas ali que adentra ao terreno agora do Carlos. Eu acho que foi até tu que fez a topografia. Isso. Ou então o topo do morro. Que daí a gente estenderia até o topo do morro. Ali eu levaria até um pouco do morro lá pra galera. Aqui, por exemplo, aqui fez esse dente, só que eu acho que tinha que seguir o rio, porque esses terrenos aqui estão sendo divididos parte com um zoneamento com outro. Então aqui estender e aqui, como a Isidoro é bem perto, fazer Eu esse levaria dente até aqui. no topo do morro lá É o onde que a gente residência, tinha feito aqui. Talvez trazer mais aqui, né? Diz do lado de cima aqui também da estrada. Isso. Aqui no caso é o carro. Aí eu fiz da rua até o rio. Uma dúvida ali, antes até Santa Maria tinha o offset da via e é urbano até Santa Maria, né? Então foi retirado? Não, mas Fala, Laércio. ali, antes, né, no plano diretor atual, a zona urbana vai até Santa Maria, né, dando offset. Agora foi, então, encerrado ali no Bom Sucesso. Sim. Agora daí vai começar lá no Cruzeiro de novo daí, né? Que a ideia, eles separaram os núcleos urbanos, a gente entende a questão de separar os núcleos urbanos, só que o que acontece? Querendo ou não, a gente mantém um problema que não adianta estar na lei que não é e todas as características estão. Então, particularmente, e assim, vou falar por minha opinião, eu pegaria a margem do rio, porque o nosso rio ali, o de Santa Maria, que vem ali, o Rio Biguaçu, ele não é um limite gigante, ele é bem próximo à via, então toda aquela margem onde tem aquelas residências, os comércios ali, eu manteria do rio para cá, urbano, do rio para lá, rural. Eu gosto bastante da questão dos rios, porque assim, igual aqui na região central, a gente teve um problema no mapa que eu levantei, que era no loteamento São Carlos, que aquela partezinha lá perto da rua Reduzindo de Oliveira, basicamente tinha uma fileira de 2 lotes que não pegava a zona central num todo. Aí aquela galerinha não podia desenvolver, não podia construir. Daí a época eu pedi, a gente vai ter que solicitar também, para estender até o rio. Por quê? Porque daí a gente tem um delimitador que é o rio, do lado lá do rio as construções são de um tipo, é mais agrícola, tem as roças de cana, roça de grama também. E do lado de cá não, do lado de cá é um loteamento, então se quiser construir, vai construir.
Se vocês concordarem, a gente faz o levantamento aqui, delimita. Ali onde a Tati falou, é que daí assim, ó, eu não levaria só até ali onde foi feito o REURB, na Rua do Rubão. Eu levaria até no topinho do morro. Por quê? Porque daqui a pouco a pessoa chega, poxa, mas só nós ficamos fora. Entendeu? Tem mais umas 4, 5 residências ali para cima, a gente teria um delimitador. Aí a gente vai ver se o melhor caminho para delimitar é aquele córregozinho que adentra ao terreno do Carlos. Não sei se estás lembrada desse córregozinho. Ou se a gente faz o topo do morro ali. Sim. E daí aquele que tu falou ali, a gente resolvia ele de fora a fora até lá em cima. Que era aquele dente que tu tinha mostrado no mapa. Mas aí tu diz até no Cruzeiro Engatar Nova, não. Ou até ali na Rua Ex-Combatente. Eu, na verdade assim, ó, eu levaria, porque nós temos a cachaçaria Schmitz, tem a padaria, tem aquilo tudo. Eu faria até o rio, até lá em cima. E do outro lado, eu pensaria em 50 metros, sabe? Que é o que já tem Que praticamente isso, hoje. que é o que já tem hoje. Talvez seria interessante pegar o zoneamento que a gente tem, porque tem mais algumas áreas que ficaram fora. Então, talvez comparar, não diminuir, acrescentar as áreas novas, né, urbana. Pegar o que tem, realocar dentro do zoneamento novo, né, das zonas novas, e expandir. Então, Mas a esse gente mesmo deve problema a expandir. gente vai ter na Guiomar também. Porque se tu vê no mapa, ele vai só até um trecho da Guiomar. Aí outro trecho da Guiomar ficou sem até o Rachadel. Eu vejo assim, ó, onde a gente tem um maciço de casas, comércio, onde tu já tem a estrutura, onde tu já tem um asfalto, onde tu já tá ali, tu mantém. Aonde tu não teve essa expansão, porque é o mesmo caso da Bia. Como é que a gente vai deixar, por exemplo, o pessoal da... Eu vou dar um exemplo, talvez se enquadra, se não enquadra. A cachaçaria Schmidt. Não dentro da área urbana. Ou a própria padaria, ou no caso um mercado, alguma coisa que abra ali. A estrutura já está toda ali. Agora a gente expandir da via principal para a área da vegetação ou para áreas longínquas, isso vai ser um problema, porque daí o prefeito vai estar ferrado em implementação de infraestrutura. Peguei o microfone para isso. Exatamente. Não o prefeito atual, mas futuramente, com certeza. A partir do momento que nós vamos aumentar o limite do perímetro urbano, há uma tendência de se cobrar IPTU, que é natural. Aí, automaticamente, vem a cobrança de infraestrutura, né, e com razão. É o que vai acontecer nesses núcleos. Então, né, vamos passar por esse entrave. Agora, onde já está consolidado, já tem infraestrutura, temos que fazer. Vai passar um trecho com poucas residências? Não sei, mas o curso do rio, eu acho que até... Ele seria um bom delimitador, a frente já vai ser a rua que existe hoje, que já está pavimentada, sim, né? Só na Rua Isidório lá para dentro que não tem ainda, mas ali seria algo menor. A Isidório, como é que ela ficou no estudo? É porque ela já era pública, então sim, é competência do município de no futuro implantar a infraestrutura, né? Sim, sim. Mas lá já foi feito, inclusive. Pensei na Desidério, já tem, ela sim. já está pavimentada. Mas a outra, não lembro o nome. A Isidório Schmidt já está pavimentada. Cláudio? Já está dentro da zona urbana. Eu estava falando da Desidério. Sim. A Desidério já pode colocar que vai ser asfaltada já em seguida. Sim, sim. E assim, além da questão do asfalto, a gente tem ali fábrica de artefato, ali é um polo industrial. Isso. Só não sei se ali Só que ficou não tá como... fora do traçado no mapa ainda, se eu não me engano. Deixa eu ver se já corrigiram. E já tem várias casas ali também, né? Na fábrica ali do Paulinho. Aí. Deixa eu ver se já foi. Tá, já foi. Tá a zona de transição 2 ali, né? Tá. Outro cenário também que a gente tem que ver, a Closete levantou agora, pode decorrer sobre, Closete. A Rua dos Imigrantes ali, pega a entrada ali no Miller, Rachadel, e vai até o Morro do Salto ali, a entrada da Kazan. É a mesma situação, ela tem asfalto hoje, mas ela não é delimitada como urbana. Não, ela não tá. Eu particularmente... Ela não tá.
É aquilo que o prefeito falou, a gente tem a infraestrutura inteira implementada. Não é questão de facilitar o fracionamento, daí eu entro para aquela situação ali de zona de transição 2, Tati, que mantivesse os 450 metros de terreno, e a gente podia estipular uma distância X para cada lado da via principal. Tipo, que seja 50 metros, ou 75, isso daí a gente vê como é que está o cenário da vegetação hoje lá, para também não dar o suporte, daqui a pouco o pessoal começa a fazer desmatamento, fazer toda aquela bagunça, para estar fazendo desmembramento de 450 metros. Eu vejo que ali já deve ser perímetro urbano, né? Não. A Santa Bárbara ali. Não, ali não. Não? Até ali a Rua do Geraldo ali. A Rua do Geraldo, onde o prefeito ex-prefeito Geraldo... do Geraldo? A dos imigrantes tá. ali. Dos imigrantes, desculpa. Isso, começa... Eu não. Estava pensando em Santa Bárbara. Não. Essa dali, ó, tá vendo? A Rua dos Imigrantes, Ali, ó. acho que poderia contemplar, tá? Poderia? Eu particularmente, eu defendo que se mantenha um padrão dos lotes de 360 metros. Particularmente, não precisamos colocar eles a 450 metros. É um padrão que tem no município. Eu deixaria, prefeito, pelo seguinte, é aquilo que até o próprio Laércio comentou. Sim, o mínimo 360. O mínimo... Claro. Não, quem quiser fazer maior... Nós temos cenários... Cuidar com o mínimo. Nós temos tem 3 cenários. Nós temos o 360 padrão, hoje é padrão 360. Nós temos os lotes, ali na época eles estavam pedindo 750, não sei se vocês lembram das audiências públicas, a gente reduziu para 450. Já teve uma redução grande e a gente tem os menores. A gente está atendendo 3 classes populacionais, a classe média, a classe alta e classe baixa. A gente tem que pensar em todos. Então, uma determinada região, não adianta a gente afastar a população ou não ter condições de elas conseguirem comprar sua terra e desenvolverem a sua casa. Por quê? Porque morar eles vão. Agora, depende do município, e através da gente, dar ferramenta para que ou eles consigam fazer do jeito certo e a gente tenha controle, ou deixar que eles façam do jeito errado, a gente se incomodar, daí começa os processos de reurb, aquela situação urbanística sai fora do controle, a gente não tem largura de rua, a gente não tem saneamento, a gente não tem nada disso, e a gente acaba gerando um problema. Então, assim, para entender o conceito é o seguinte, 360 é o padrão, certo? Vão ter áreas que não aqui no centro o cara vai querer um lote de 200 metros, aqui ele não vai ter, aqui é 360, mas vai ter uma região próximo ali da usina, que é um lugar que já está tendo uma exponencial de crescimento, que ali vai poder a pessoa comprar um lote de 200 metros mais em conta. 250, desculpa, eu estou com esse 200 na cabeça. Com isso, teremos os de 450, que o de 450 é mais lá para o interior. Então, se tu for lá no interior, que é aquela colocação que o Laércio fez, um lote de 360 lá e um lote de 360 aqui, basicamente dá quase 50% de diferença no valor. Se lá o lote for 450, esse valor já vai diminuir. A pessoa já vai pensar 2 vezes. Ou então ela realmente vai comprar lá porque ela quer comprar lá, ou o custo-benefício no final para ela vai ser mais próximo ao centro. Daí ela vem mais para próximo do centro, para ficar próximo dos equipamentos, comércio, isso, aquilo. Não é um facilitador. O problema de nós deixarmos nessa zona de transição 2, 360, é que a gente vai desenvolver o crescimento para o interior, não no centro. Não sei se eu consegui passar bem a ideia. Por quê? Eu vou falar em número. Se eu tiver 100 mil reais, eu consigo comprar um lote de 360 metros lá no interior. Mas a maioria não vai ter 200 mil reais para comprar um lote no centro. Agora, se o lote lá do interior 450 for 150, 160, 170 mil, a pessoa vai dizer, não, mas se eu der mais uma forçadinha aqui, eu consigo juntar os 200 mil e eu compro um lote mais próximo do centro e eu vivo lá, tem equipamento, tem saúde, tem educação, tem o comércio. Então, a gente traz a população mais para perto do centro. O conceito é esse, daí cada um vai ter a sua opinião, né? Só para... Eu consigo contribuir também, eu estava mudo lá que o meu microfone não funcionava.
Esse aqui é a alma do Wagner, que ficou ontem aqui, que está falando tão alto. Ali nesse bairro Usina, eu acho assim que ele tem uma tendência boa de crescimento, é bem centralizado. E ali eu acho que também o lote de 360 metros, mesmo então que seja com a testada de 15, boa. Aí não sei também qual é a região ali que vai abranger esse lote de 250 metros. Tudo que é laranja. Eu também, isso eu não sou muito favorável, esse de 250 metros. Mas o de 360, o mínimo, eu era favorável ali. Porque é uma região ali no nosso bairro Usina, ali, que ele tem uma tendência de crescer bastante e ele é bem centralizado. Não é igual ao Rachadel, que já ele não tem uma tendência de crescer em loteamentos aí. O bairro Guiomar também. Tanto é que ali na Usina, na outra reunião, também teve essa questão do terreno do Artulino ali, né? Que é aquele dentinho azul ali. Então, todo aquele entorno ficou... na outra reunião foi colocado que seria dele ali essa área. Então, ali teria que fazer um traçado único ali, para que todos fossem contemplados, por exemplo. Né, que ficou só aquele dente ali do que é exclusivamente o imóvel dele ali. Então, né, na época até teve um debate aqui, e aí o pessoal não concordou. Então, foi na outra gestão ainda, os outros vereadores, e até eles fizeram essa anotação, de poder fazer um traçado ali diferente, não contemplar somente um proprietário ali. Sim, Nem que deixe como área de uso controlada, né, porque daí é uma área maior também, pelo fato ali de ser uma região mais de morro também. Sim. E também ali no Morro do Zé Maneca, tá vendo? Que aquela parte onde vai sair o loteamento ali ficou de fora. Isso, já tinha sido solicitado. Isso. Então, assim, tem vários... Esse de 250 metros aí eu não concordo muito, mas tem que ver a maneira, mas... Ou talvez, se for a critério de vocês, numa situação dessa igual o Ednei colocou, porque temos dois cenários diferentes. Tem um cenário do empreendedor, que é a pessoa que vai implementar, por exemplo, um loteamento, e temos o cenário daquela pessoa que vende um lote 360 para frente da via. Então, o que acontece? Dentro de um empreendimento, tu consegue fazer um remanejamento, uma ideia, um projeto legal para essa situação, implementando a questão do 250, que é para te facilitar o acesso das pessoas. Daí tu vai ter uma infraestrutura organizada e a gente poderia estar fazendo isso como um benefício para a pessoa do próprio empreendimento. Por quê? Porque ela vai facilitar o acesso das pessoas a terrenos, a situações, vai fazer a infraestrutura, pavimentação, esgoto, e manter o restante com um 360, também não vejo problema. Só que assim, a questão do 250 é importante. É importante para a gente conseguir fazer com que a população se assente, sabe? Tá, se for um caso de aprovar com 250 metros, passou o Morro da Cana, tudo faz parte da usina. Nós não podemos delimitar... Morro do Zé Maneca. O Zé Maneca. Passou o Zé Maneca... Até Morro de São Pedro. Vai embora até Morro de São Pedro, da usina. Isso. Então, todos os terrenos ali vão ter o direito de fazer 250 metros. Isso me preocupa. Todos os loteamentos. Nós não podemos delimitar um terreno para isso. Saiu um projeto novo agora, está para ser aprovado, ali no Orlando Terreno Faria, do Orlando Farias, no terreno dele. Então, ali ele já teria direito de fazer lotes com 250 metros. Nós não podemos destinar uma área pequena, sabe? Sim. Todo aquele trajeto ali, todo mundo vai ter esse direito. O que eu coloquei aqui, que eu acho que talvez seja interessante, é assim, a gente abrir essa opção do 250 para empreendimentos. Por quê? Porque daí o controle populacional fica mais fácil. O projeto vai ser aprovado dentro da prefeitura, com os profissionais da prefeitura. Mas eu fiz o desmembramento lá e quero vender o lotezinho, porque daí a minha testada vai poder fazer, em vez de 10, eu fazer 13. Isso. Não, peraí. Se tu implementar a infraestrutura, tu tem um benefício. Se não tiver infraestrutura, tu não tens esse benefício. Para empreendimentos, eu concordo. Eu não sei se vocês também vão concordar, mas para a construção, eu já me preocupo com o bairro Usina. O Ednei e eu passamos, o William também, a gente passa ali todo dia e a gente está vendo um crescimento ali bem grande e visível. E além do adensamento de lotes,
a questão futura de mobilidade ali. Isso. Porque hoje a gente só tem uma via. Eu acho que teria que projetar nesse plano diretor uma ligação talvez da Desidério com, sei lá, ali com a Matias Petri. Para frente a gente vai dar uma estudada quando a gente acabar. Porque só essa via no futuro vai acabar com colapsar. essas temáticas que a gente está tratando, a gente vai pegar, vai botar todos os anexos, a gente vai ver as vias projetadas, até porque assim, foi feito em uma época com algumas informações. Hoje a gente tem um prefeito, por isso a importância de acompanhar junto com o secretário, para se caso tiver mais alguma projeção de alguma via que seja algo pensado por vocês, que à época a gente não conseguiu pensar em tudo, a gente que tinha de ideia a gente botou, né? Se tiver mais alguma, a gente já anexa ali dentro, já deixa os mapas redondos para a gente ter pelo menos aí uns 8 a 12 anos de uma lei que vá realmente rodar dentro das diretrizes, né? E ali também nessa área urbana, no bairro Usina, não sei qual é a metragem que tem à esquerda da rua, de área urbana, eu acho bom ela seria abrangendo até no pé do morro, ali no Orlando Faria, até no pé do morro, ali no terreno do Artulino, a Vagem do Idimão, ali a nossa região até no Zimmermann, eu não vejo problema. Abranger até... E aí todo mundo ia ser contemplado, até o pé do morro ali, sabe? Daí já tem aquele local ali onde que é a propriedade do Neste, o Morro de Eucalipto, daí já recua, porque não tem como tu abranger lá em cima. Perfeito. Entendeu como é que é? São lugar de tendência. Pegando o pé do morro. Assim, como eu disse, eu vejo um divisor sempre, que é a questão dos córregos, rios, que é a água, né? Melhor marcador não tem. E o outro, os pés dos morros. Pé do morro, isso. O que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal. O que tinha, a gente anotou. Eu queria contribuir com essa discussão que está em pauta. Eu vejo na região da usina, não queria, aqui pode 250, queria, por exemplo, uma redação de forma macro. Por exemplo, eu sou um investidor, comprei uma área, vou fazer um estudo da demanda reprimida aqui no nosso município, preciso de lotes populares. Posso fazer? Então, criar um zoneamento de usucapação do solo para empreendimentos, parcelamento mínimo de 250 metros para cima. Isso. Certo? E outra questão, aquilo que o Ednei também falou, na rua Brás Schmidt, margear a área urbana até lá onde é que é o Jaci. Né? Pegar toda aquela região do Necha, aquela parte ali, até eu sei que está entre uma negociação o pessoal dos Farias com o Necha, pegar barro para aterrar aqui e tal, já vamos fazer lá. Daqui a pouco fica lá da Antônio Zimmermann até na Brás Schmidt. Mas ali, aquela na cunha Brás, ali, né? Na Brás Schmidt, eu diria que até ali na primeira curva, que pega tudo eu acho que é onde está ali, né? Tá. Não, tem que ser um pouquinho para cima da primeira curva, teria que ser um pouquinho para lá. Aí pega aquela área ali. Mas daí, assim, isso daí... Essa é uma outra situação. E também mapear uma rua, que eu sei que eu até estou participando ali do loteamento ali do Luxemburgo, junto com alguns projetos. Foi deixada uma rua de prolongamento já no Luxemburgo no meio. Teria que ter uma outra avenida ali perto da Casa do Bugrinho, projetada para o outro lado também. E outra avenida, o prolongamento da rua Desidério Schmidt, ela teria que vir pela Chácara Beija-Flor, sair uma avenida na margem esquerda do Rio Biguaçu. E é pouca coisa para abrir, só tem uma questão ali aquela do rua bola, existia ali antigamente. Tinha antigamente. Segundo o pessoal da Ainda chácara, não tem problema, já cai naquela... Que desemboca na Matias Petri. Isso mesmo, viu? Que desemboca na Matias Petri. Na Matias Petri. Existe hoje um caminho de carro de boi aí dali, então seria fácil de... A médio prazo, ou nós Já dá pra passar? se preocupamos com o sistema viário descendo, porque nós só temos um corredor para passar. Dá um acidente, dá uma problemática, e com o contorno viário que a região da Guiomar, para mim a cidade vai crescer muito para a região do Portal Europeu, para aquela região, devido ao acesso ao contorno viário lá no Terriacho. Tá? Área industrial, Então né? essa é a minha posição ali em relação a essa questão. Ah, boa. Antes de finalizar, eu também queria só apontar mais duas coisinhas naquela tabela do anexo 12, se puder botar lá, para ver na ZOC ali,
A atestada mínima também está 20 metros ali, acredito que seja um erro de digitação ali também, porque todas as outras estão 15 ali, então se for 450 metros quadrados, acredito que vai ficar 15 ali, né, que seria um lote 15 por 30. E se for mudar para 360, que seja 12 a atestada mínima ali, porque está atestada mínima de 20 metros, acredito que ali fica inviável e deve ser um erro de digitação, né. E daí também, que eu estava vendo aqui no anexo 4A, no mapa de zoneamento da área central, eu queria questionar na entrada do município, lá botar bem na divisa, lá na entrada, se a gente observar a Avenida João Frederico Martendal, é aquele branquinho ali, ali dá para ver que tem, na parte sul ali, tem uma margenzinha vermelha de cada da via, aqui no mapa aqui, ô Douglas. Ó. Isso, tá aí no mapa. Acredito que esse triângulo laranja ali seria melhor a gente deixar tudo no mesmo perfil da zona mista 1 ali, ao invés de ficar na zona de transição 1, porque ali está cortando os terrenos ali. Acredito que seja uma espécie de um errinho também de cartografia ali, porque não tem por que esse triângulo ali, esses terrenos, ter 2 zoneamentos. E acho que forma bem um triângulo ali, ó, até onde chega no Ribeirão, né? Acho que... Da família Cres ali, ou Douglas? Não, do outro lado? Lá na divisa. Ah, tá. É do lado do... Na imobiliária, ali onde tem imobiliária. Do Ribeirão Vermelho mesmo, ali do lado da imobiliária que liga a nossa divisa com a parte de trás de Canudos lá. Os terrenos ali, eles são umas tiras, né? Então ali estão sendo... O mesmo terreno vai ser cortado por 2 zonas. Acredito que seja um errinho isso ali. É questão gráfica, eu acho que nós vamos pontuar aqui para nós reformular os gráficos e dar uma melhorada, que é aquela mesma coisa que eu falei ali do loteamento São Carlos, ficava um pedaço fora da... Exatamente, ali, ó, tá vendo? O dente ali no São Carlos, zona mista, com zona de transição, zona central ali, é aquele dente ali mais vermelho, mais claro, isso. Também tem isso. E também tem a questão da zona industrial que foi alocada ali na parte norte lá do Rio Biguaçu, ali na Avenida Beira Rio. Particularmente, eu não sei se ali é uma área muito boa para industrial, porque não tem muita questão plana ali. Fica entre o morro e o rio, pega muito APP e não sei, fica meio difícil. Dessa matéria aí, daí agora vou falar por mim. Tivemos uma audiência pública, a época foi definida em audiência pública. Então, assim, ó, da parte que foi batido o martelo em audiência pública, eu não vou ser contrário. Haja visto que tinha a população estava lá presente, e mesmo que foi daquele jeito. Por quê? Porque se nós mexermos aí agora, nós vamos ter que realocar. À época eu tinha questionado eles, não sei se vocês lembram, que era para tentar botar lá na Guiomar. Ô William, mas eu não lembro se isso ali foi em votação. Foi em votação. A votação foi ali com os técnicos que teve... Lembra que teve aquela reunião lá em cima, na prefeitura? Não, foi em audiência pública, Tati. Eu não lembro dessa. É que eu estava não sei... Mas, assim, toda a vida que foi apresentado teve discussão daquela área lá. Eu estou falando sinceramente, eu não estou dizendo que eu sou a favor disso daí. O que eu estou dizendo é que eu não tenho argumento para ir contra uma coisa que... Mas talvez a gente não tire ela dali, mas a gente agregue outra área que possa... A gente pode fazer audiência pública aqui também e chamar... A gente pode, Tati, só que assim, o que a gente está fazendo... A gente está colhendo informações e ideias para a gente melhorar a narração. Só que a gente vê que ali é um problema para a instalação de Mas assim, Tati, minha opinião, passou por uma audiência pública. Temos que respeitar. E agora não vamos desmanchar e recortar e recosturar um plano diretor. A gente pega e faz. Tem um problema ali que não foi contemplado, que é um erro de cartografia. Beleza. Tem a questão de dimensionamento dos lotes. É tranquilo. Tem a questão dos tamanhos, dimensionamentos, desdobro e tal, tranquilo. Agora, mexer numa matéria que eles têm tudo documentado, que foi narrado em audiência pública, eu me sinto inseguro de estar mexendo nisso.
nós talvez temos. mantém e depois a gente faz, né, um novo estudo dessa área industrial, porque ficou uma parte ali que é útil, né, ali na região da Vompar, ali, aquela várzea, isso, toda essa parte ali. Até a época eu tinha comentado que o que eu via como local para a área industrial, isso nós batemos, tem outro pedaço Mas ali. a gente comentou sobre isso, só que o professor ele foi muito Mas daí ele botou em resistente, votação, sabe? ele botou em votação 3 áreas, não sei se tu lembras. Foram colocadas 3 áreas em votação. Tem essa Não lembro dessa. Tinha essa daí, tinha uma. Lembra? Alguém aí lembra como foi? Não, eu acho que não. Foi colocado 3 áreas. Na última. Daí dessas 3 áreas foi definido, e daí depois a definição. É a Beira Rio? Beira Rio. Sim, que era o que eu brigava, porque assim, ó, a ideia de botar lá na Guiomar era a saída direto lá no Rodanel, saía pro Três Riachos, lá por trás, e tu saía rapidinho. É, porque eu lembro que no dia que os técnicos votaram lá naquela sala, que teve, né, o Mário eu acho que estava naquela reunião, não lembro, era lá em cima na sala de reunião, então deu um debate assim, mas vamos deixar aqui mapeado e vamos ver, né, e vamos ver, e esse vamos ver, e ficou. Não, foi para audiência. Foi pra Mas audiência. eu não lembro Eu acho que dessa nós estamos audiência. corrigindo, tem que ser corrigido, porque ali é só morro. Mas assim, Onde tem é a que nós parte vamos dar da... indústria ali? Mas não tem, Tem a como parte gente da derrubar legalidade. não tem como derrubar uma A audiência gente não pública, pode Deus. extinguir ela ali. Tem que ver. Estamos corrigindo. Mas não tem como derrubar uma audiência pública Só porque que está registrada o em que eu ata. penso, não mudar aquela Porque área, senão- mas agregar senão uma não outra adianta. junto. Não sei se a gente pode fazer Assim, isso. ó, eu quando a matéria é isso, o que eu vejo em relação à parte de desenvolvimento industrial? A partir do momento que chegar aqui no município o interesse perante a Prefeitura Municipal, o nosso prefeito, informando que tal empresa tem interesse de implementar uma empresa gigante, vamos botar aí que seja uma Coca-Cola do zero, em outro local. O prefeito vai chegar e vai olhar para a empresa, a gente depende de arrecadação, e vai dizer, a gente tem essas áreas aqui no município, a gente precisa de um estudo de impacto ambiental de vocês, precisa disso, precisa daquilo. Conforme eles trouxerem, o planejamento vai dar uma estudada, vai ver onde pode realocar. Por exemplo, se for lá na Guiomar, ou que seja em outro local que não afete, que eles vão estudar a questão da mobilidade, transporte e essas coisas, a gente faz uma audiência pública, demonstra o interesse público sobre aquilo, apresenta as pessoas e converte aquela área para uma área industrial. Meu ponto de vista, porque daí a gente leva com audiências públicas e a gente fica muito bem resguardado, sabe? Agora, a gente desmanchar um cenário construído pela universidade, eu fico inseguro. Não era desmanchar, mas agregar uma área a mais. Mas tu vai alterar. Uma coisa é a gente pegar e fazer uma emenda. Não tem? A gente emendou. Outra coisa é a gente pegar, por exemplo, aqui na área central, a gente pega, metade para lá vai ser ZR1, aqui vai ser a zona central, entendeu? Eu não me sinto seguro. Posso fazer uma colocação? À vontade? Com relação à questão da área industrial, a questão de uma empresa vir bater na porta de Antônio Carlos e dizer assim, eu quero me instalar aqui, pode acontecer, mas tu tem que propiciar que o ambiente seja favorável para isso. Se tu tens um polo industrial definido, que daí se a empresa chegar ali e dizer, onde é que é a tua área industrial para mim se instalar, aí vê, como vocês falaram, um monte de barranco, não tem um mínimo de senso. Aí agora a colocação, que como está em audiência pública e está registrado esse local como foi votado a favor, tem que ser respeitado, mas eu não vejo a gente não deixar já uma segunda área, porque daí as empresas que se quiserem se colocar e vão visualizar, tem esse ponto e esse outro ponto, aí tu abre a possibilidade para ela. E quando tu coloca já uma área industrial mapeada no plano diretor, os vereadores conseguem ir atrás de recursos. Nós estamos querendo desenvolver a área industrial de Carlos, que é necessário. Precisamos de asfalto, precisamos de infraestrutura. Aí vocês vão conseguir porque tem-se essas áreas e o projeto pensado para isso. Então, eu acho que deixar ali, que é uma área que, de fato, a grande maioria que já vê que é falha, né? E não pensar já para poder ampliar, eu acho que a gente estaria... Prefeito, o senhor tem acompanhado a nova reforma tributária nacional? Nós, vereadores, eu acho bom a gente ficar e nos antenarmos e acompanharmos. Alguém tem acompanhado? Nós vamos ter 5 anos para,
vai ficar de dinheiro dentro do município o que nós consumirmos. Então, é interessante ao município de Antônio Carlos vir uma grande empresa, usar todos os nossos serviços e não ficar os impostos aqui? Só o que for consumido? Eu estou acompanhando. Eu não sei se então eu estou sozinha nessa. Mas ela está andando. Não, é assim, ó, Ela tá até andando o dia a Laércio, dia. a época, tu sabes, em cima e na frente, estavas bem próximo, sobre quais eram os meus pensamentos perante como secretário para a gente desenvolver, só que aquela ideia não passou pelo conselho, à época. Daí, na época, foi botado 3 áreas. Eu queria para Guiomar, daí saiu fora Guiomar lá onde era a área, foi para a audiência pública e nessa audiência pública foi sacramentado. Aí agora eu me sinto, porque daí o que acontece? A universidade ela tem todo o material gravado, protocolado, tudo isso. Aí interferir na mudança de uma área vai caracterizar como se fosse um interesse próprio. Porque já foi uma matéria levantada lá atrás por mim, pela mesma pessoa. Não sei se tu está me entendendo. Então isso me deixa desconfortável. Eu te entendo que se a gente tiver a área delimitada, fica bem mais fácil. Só que para a gente fazer isso hoje, é como se a gente estivesse rasgando o trabalho que foi feito. Daí a gente começa... Mas daí a gente começa do zero lá no executivo de novo. Eu não posso desenhar um plano diretor novo aqui dentro. Tu concorda? Então assim, ó, tem falhas, tem falhas. Não é perfeito, não é perfeito. Nada vai ser perfeito. O que a gente tem hoje também tem as suas falhas e as suas peripécias. Botar ele a rodar, a gente vai fazer os ajustes que tiver que ser feito e conforme for indo a necessidade a gente ajusta isso, ajusta aquilo. Daqui a pouco vem uma demanda lá do desenvolvimento que isso não está rodando bem, a gente vai ter que ajustar. Isso daqui vai ficar constantemente em desenvolvimento. O vereador, mas nós estamos corrigindo tudo, é prédio, é tudo que foi feito em audiência pública. Ou não é, Laércio? Tudo que foi feito em audiência pública. Nós estamos corrigindo, então temos que corrigir a área industrial também. Então, eu me preocupo com a reforma tributária. Eu vou repetir e mas deixar registrado. Nós temos que corrigir no plano diretor. Vamos acompanhar. O cenário nacional o ano que vem Então, pode mudar, mas Jefferson o quer cenário falar? nacional o ano que vem pode não mudar. Jefferson? E daí, como é que vai ficar Antônio Carlos? Uma fábrica de barco, vamos supor, uma grande fábrica de barcos. Só vai ficar aqui dentro do município o que nós consumirmos de barcos. E onde é que eles vão morar e vão usar do sistema público de saúde, educação? O prefeito não vai dar conta. Não, mas vamos manter, porque assim, ó, vamos manter o foco, plano diretor. Vamos lá, o Jefferson. O que eu vejo também, como já foi abordado, contra essa área de industrial, é que ela não vai inviabilizar só a edificação industrial. Vai chegar alguém lá que eu vou querer construir algum outro edifício, o zoneamento não vai permitir. Eu vou inviabilizar, basicamente, a industrial por conta do terreno e o zoneamento para qualquer outro tipo de edificação. Vamos supor, dá para construir uma casa, dá para construir um outro Sim. comércio nessa região. Só que por conta do zoneamento ele vai trancar de novo. Vai bater na trave e vai ficar uma área morta na cidade. Por exemplo, nessa região ali tem produtores. Né? Então eles têm as suas residências, têm filhos que vão querer construir, esses filhos não vão poder construir porque não vai estar de acordo com esse zoneamento. Então a área industrial, o correto era pegar onde não tivesse edificação nenhuma ainda, né? Por exemplo, ali na Guiomar é praticamente tudo lavoura, então a pessoa sabe que o dia que for construir é a área industrial, por exemplo. E eu confesso para ti, eu estava grávida, pode ser que eu estava de resguardo, eu não lembro, eu só lembro que naquela reunião a gente discutiu e ele disse não, vai para consulta pública, que era aquele questionário que tinha que preencher final do ano. Se na consulta pública as pessoas colocarem, né, se manifestarem de que aquela área ali não é interessante. Eu não lembro da audiência. É uma matéria que eu tô com bastante propriedade no que eu estou falando, porque assim, eu fiquei extremamente indignado, tá, com isso daí. Não estou aqui favorável aonde ela está, eu só estou com muita lembrança. Por quê? Porque foi algo que eu bati muito, sim, que eu não concordava. Eu lembro que a maioria não concordava. Então assim, ó, eu não concordava, daí agora... Mas aí foi meio que empurrado de goela abaixo.
Eu vou buscar até, tem todo o material, a gente tem acesso ao material, é pegar ele e apresentar. Tendo a possibilidade, eu não sou contrário, eu só fico com medo porque, assim, ó, é aquilo que o próprio Jefferson comentou. Quando a gente olha, e eu estou tentando tratar aqui, junto com os amigos, a particularidade. Porque tu resolver a particularidade, ela não vai abrir um problema lá na frente, que a gente não fez o estudo, a gente não desenvolveu o estudo, não é um trabalho que foi debruçado por nós, para dizer assim, não, se eu mexer nesse 250 aqui, não vai ter problema. E lá na frente, quando tu vê, está dando conflito. Então, mexer nessas áreas, eu tenho medo de acabar criando um problema por eu não ter desenvolvido a parte cartográfica, estudo, expansão. Eu fico meio que... Então, assim, como esse projeto entrou ano passado, na gestão anterior, a gente tinha conversado com os vereadores. Aí eles disseram que daria para mudar aqui o que quisesse, porém teria que fazer audiência pública aqui. Então, teria que ver, né, com o jurídico para ver o que pode e o que não pode. Funciona o seguinte, tudo que foi em questão de artigo, a gente vai fazer emendas, eu já tenho isso mais ou menos desenhado na cabeça, a gente vai fazer as emendas, todos os vereadores assinam para dar ciência que todo mundo está de comum acordo, a gente encaminha para o executivo já com a narrativa pronta, damos o ok que passa pela votação com aquelas emendas, aprova as emendas e ele vai lá e ele sanciona, o prefeito sanciona. A questão gráfica, daí eu falo com o Jefferson, com o Milton, eles vão reformular os gráficos, encaminham para casa, a gente confere, deu ok, vai embora. Agora, sobre a questão da gente mudar uma área estudada e definida dentro de um projeto, como essa que está sendo sugerido, por exemplo, da questão da área industrial, eu, basicamente, à frente disso, eu teria que fazer uma audiência pública, sim, para trazer ciência à população, pegar a opinião da população, só que eu também fico com frio na barriga, porque assim, ó, lá na frente eles vão ir lá dentro da Secretaria de Planejamento, mas eu não sabia da audiência, eu não participei, porque é uma audiência só e é aquela história. A gente desenvolveu o trabalho de 1 ano do plano diretor com a participação de todo mundo. Todo mundo teve ciência de como esse projeto está. Ah, tem falha? Tem bastante falha. E a gente está aqui aparando as arestas. Agora, a gente ser agressivo, eu não sou favorável. Ô, William, mas tu lembra quando eu comentei contigo que assim, ó, para implementar uma área industrial, tu tem que ter 2 pontos. O interesse da prefeitura e o interesse de quem tu vai colocar. Então, tu tem que chamar o proprietário, ó. Esse terreno aqui, a gente está pensando em fazer isso. Tu aceita ou não? Porque daí também não adianta a gente botar numa área que o proprietário não quer, não vai ter capacidade de fazer o investimento para daí, de fato, essa área crescer. É o que acontece do lado da Coca. Os 2 proprietários do lado impedem o crescimento da Coca-Cola porque não querem vender um terreno. Aí o que acontece? Se eles tivessem interesse, pensa a potência que seria a Fenza dentro de Antônio Carlos. Porque assim, a Coca quer comprar, mas os proprietários não querem vender. Aí a mesma coisa, se tu for lá na Guiomar, pega 10 proprietários, ó, tu quer, não quer, e daí tu monta um núcleo para que tu tenha um crescimento, não, como vocês comentaram, virar uma área industrial morta, uma área que não vai ter crescimento. Então tem que ser algo que realmente tu compatibilize esses 2, prefeitura querer e o proprietário também, né? Claro, dentro todo de uma possibilidade coerente, né? Nada que a gente atropele, por exemplo, todas as colocações de UFSC, uma audiência pública para que isso seja validado, para que não tenha nenhum problema, como tu falou, né, de alguém estar se beneficiando. O que eu vou estar fazendo é o seguinte, eu vou tratar essa como todas as outras matérias, e daí nisso daí a gente vai fazer o seguinte, todos esses apontamentos a gente vai fazer a alteração, a gente vai apresentar aqui na casa para os vereadores, e a gente vai fazer como se fosse uma pré-votação. Esse tema, o que vocês acham? Concordam ou não concordam? Não concordo. Beleza, a maioria não concordou, está fora. Se esse tema da questão da área industrial, eu falei a minha opinião, eu não tenho a minha segurança, mas se a maioria dos vereadores aqui disser, não, a gente tem que pensar nisso e reformular, a gente sim vai fazer uma audiência pública, a gente sim vai estudar outro local, apresentar até os mesmos que a gente já tinha apresentado no próprio estudo do plano diretor. E isso aqui, pessoal, o que vocês acham? Faz uma audiência pública e o que ficar definido na audiência pública a gente altera aqui. Então, basicamente vai ser isso. Vamos dar
Vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos. A gente até adentrou na matéria do plano diretor, eu não dei bola de o tempo ter passado, porque dos córregos, rios e áreas de APPs que vai ser na sequência, ele é bem mais tranquilo que o plano diretor. É definição de larguras e afastamentos. O plano diretor em si ele é mais polêmico, então adentrou, vão tomar um cafezinho, 4h15 a gente volta. 4h20,